com a pedra de inauguração em 20 de janeiro de 1914. Mas ela já tinha iniciado antes dentro da fazenda, com a história da nossa casa, que começou antes do nascimento do meu avô, que nasceu em 1867, no dia 27 de outubro. Foi quando ele começou o aprendizado junto com os negros que existiam em nossa fazenda, que um deles se chamava Fabrício, foi quem passou para ele todo o ensinamento, devido ele ter, na época, crises de epilepsia. E todos nós sabemos que, na antiguidade, a epilepsia era considerada doença demoníaca, porque não existia cura. Então, para eles, quando existia cura, era coisa do demônio. Porém, devido a uma série de fatos, esse negro Fabrício, que o nome de origem dele não era esse, mas todos nós também sabemos, quando chegavam no Brasil, eram obrigados a se batizar e registrar com o nome de portugueses, né? E esse nome Fabrício foi oriundo devido ao nome de São Patrício, que é considerado na Igreja Católica como um santo que cura a mordidura de cobras, coisas de doenças do mato. E por ele ter vindo com essa finalidade de curar os negros, porque era muito mais barato ter um negro curando um negro, do que contratar um médico para cuidar do que eles chamavam apenas de mão de obra, mais nada, animais de mão de obra. Só que nessa fazenda nossa não existia esse sistema. Tudo sempre foi cuidado com o sistema de abolicionismo, onde fazia que hoje passamos a chamar de meeiros, que eles ganhavam dinheiro para ajudar a libertar os outros que viviam escravizados em outras fazendas. Desse período, meu avô Custódio de Souza Caravana, quando criança, aos 7 anos de idade, esse negro presenciou uma crise de epilepsia e o desespero dos meus bisavós. Aí ele falou: eu curo o seu filho. Aí na hora, o meu avô, por ser aquele mistura de sangue espanhol com português, não deu muita importância, mas a mãe, como sempre, ficou desesperada em ver o seu filho debatendo, conseguiu convencê-lo e ele autorizou. Só que esse negro fez uma exigência. Ele pensou em, deixar liberar todo mundo pela cura. A única exigência que ele pediu foi que permitisse com que o menino passasse a frequentar a senzala, para que, ao invés dele cuidar dos brancos com a sabedoria dos negros, um branco cuidasse dos brancos com a sabedoria dos negros. Então foi transferido para ele a partir dessa data, porque foi feita a cura. Ao invés, quando ele tinha as crises de epilepsia, ao invés dele se debater, ele adormecia, ele não tinha nenhum flagelo no corpo devido à enfermidade. E assim foi, com o decorrer do tempo, crescendo o aprendizado, até que quando o falecimento deste negro chamado Fabrício, passado alguns meses, passou a se manifestar nele essa entidade, Fabrício, que era um negro que já estava se manifestando e continuando aquela trajetória. Foi quando ele começou a sua trajetória de Barão de Vassouras a Cavalcante Madureira, fazendo esse trajeto de cura pelas fazendas. Que um dos apelidos que ele ganhou foi seu Grumenta do Alto da Serra, capitão Custódio de Souza Caravana, que ganhou essa comenda da mão do próprio presidente Getúlio. Uma das atitudes dele, quando em Magno o trem não parava. Quem fez o trem parar foi esse cidadão aqui. Como? Tá ali relatado ali toda a história ali, Não, na época do jornal da época, não foi nós que escrevemos. Uhum. É uma transcrição do próprio jornal da época. O homem que fez parar os trens. Está ali escrito. E foi se crescendo. Como haviam muitas pessoas,
Aqui em Queimados se reunia ele para começar a atender, foi quando foi fundado. Para não ficar simplesmente numa casinha que mesmo todo mundo querendo ser politicamente correto, existia uma perseguição branda, apesar dele ter o seu conhecimento político. São diversos relatos que nós temos dentro da própria presidência da República, que na época era no Rio de Janeiro. Então ele tinha esse respaldo. Aí foi se crescendo e ampliando. Dizem os mais antigos que nessa época havia uma fila de mais de 200 metros para vir se consultar com ele. Na época, Pai Fabrício, que nunca foi se cobrado nada. Aqui existe o que você recebe de graça você transmite. Se você consegue, fica a seu critério ver o que você quer ajudar. Dinheiro nunca. Traga bolsas de alimento, tragam ajuda, e inclusive nós temos aqui cadastrado mais de 1000 crianças educadas através daqui. Nós tínhamos uma escolinha, nós tínhamos o apoio do Colégio Manuel Pereira, na época, cujo dono era o professor Joaquim de Freitas, que ali está o seu retrato em uma das datas aqui de aniversário da casa, e sempre colaborou. E tem sido essa nossa jornada que nós, não eu sozinho, mas nós da casa, procuramos um maior, é a questão da responsabilidade. Erros, todos nós temos, nós somos seres humanos, não estamos aqui a passeio nem para desfrutar como no clube. Nós temos as nossas provações, nós temos as nossas expiações e temos também os testes que nos impõem para ver se realmente nós estamos preparados. E muitas das vezes a gente erra. Porque nós temos paixões, nós temos vontade, nós temos esse respaldo de saber para que serve uma erva, em que momento colocar uma oração, uma reza, a quem nós devemos recorrer. Lógico, Deus tem que estar sempre presente, e é por isso que em nossos trabalhos, antes de qualquer coisa, nós pedimos licença a Deus e a presença e a permissão para que Ele possa fazer com que os seus intermediários hajam em seu nome.